4, capítulo 7, versículo 24. Louvado seja Deus. Se todos acharam, vamos dar início. Vamos dar início. Todo aquele, pois escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas, somente até aqui. Amém. Louvado seja Deus. Aqui é mais a continuação, na verdade, do sermão que ele começou a dar lá, o sermão da montanha às beatitudes, quando ele começa a dar aquele sermão bonito, né? Beatitude quer dizer bem-aventurança, o sermão dos bem-aventurados. Bem-aventurado é aquele que escuta aquelas palavras que ele falou e praticam elas. São homens prudentes, né? Que firmam a sua casa sobre as rochas. Ele falou muita coisa linda desse sermão. Ele fala aqui os discípulos são o sol da terra, a luz do mundo, o cumprimento da lei. Nunca na sua passagem na terra ele discriminou a lei. Ele veio para cumprir a lei. Ele só discriminava o coração duro, coração ruim, coração impuro, pessoas maldosas. Isso que ele discriminou. Agora, a lei não. A lei dada por Moisés, não. Ele fala da oração, das esmolas, só coisa bonita. Fala do tesouro no céu, os olhos puros, dois senhores, a ansiosidade da solicitude pela nossa vida, aquelas pessoas ansiosas que sofre pela ansiedade, né? Ele vai falando, ele fala coisas lindas. Ele fala aqui, ó, nessa parte que ele chega, ele dá um exemplo de dois construtores que cada um constrói uma casa. O primeiro construtor constrói sua casa. Aqui esse exemplo que ele dá é quando nós vamos construir uma casa. Se você ler bem aqui que nós acabamos de ler, uma casa, ela terminada, ela é bonita, né? Toda pintada, reformada, murada, a casa novinha. Eu gosto de ver uma casa, quando você olha para ela, ela é feita com bem arquiteto, com um arquiteto bem elaborado, né? O engenheiro trabalhou bem, o arquiteto nas suas decorações. É bonito ver aquela coisa linda, né? Mas só que uma construção, ela nunca começa de cima para baixo, da boniteza dela, não. Ela começa lá de baixo, dos fundamentos dela. E aqui o Senhor Jesus dá esse exemplo de dois construtores. Cada um constrói uma casa, pelo que ele fala aqui. O primeiro que construiu, ele fala assim, por que ele está falando isso aqui? Porque antes, se você ler bem antes, ele fala assim, quem entrará no reino do céu? São aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Esses que entrarão no céu. Aqueles que dão ouvido pelas coisas do Senhor, aqueles que praticam as coisas de Deus com legalidade, com justiça, com verdade, aqueles que são firmes na sua fé no Senhor Jesus. Né? Esse sermão é que ele está dando aqui, se você ler no capítulo 7 mesmo. Né? Então, ele fala assim, muitos desses que não fazem minha vontade me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos o teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios?
Em teu nome não fizemos muitas maravilhas, não fizemos caridade, não demos para os pobres, não ajudamos os outros. Não fizemos coisas lindas no teu nome, não saímos por aí dando dinheiro, não saímos por aí fazendo caridade, mas não tinha fé. Eles não era aquela casa firmada na rocha, aquela casa firme, era bonita por fora, era uma casa linda, arquitetada. Ele fala assim: então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, porque não conheço vocês que praticais a iniquidade. E ele é bem firme nisso. Ele dá esse exemplo desses dois construtores. Ó, para vocês entenderem, eles falam para os seus apóstolos. Tá? Nessa conversa que ele está falando para a multidão, para os seus apóstolos, discípulos, todos os seguidores deles, eles falam, para vocês entenderem bem, eu vou fazer uma parábola para vocês. Eu vou contar uma história. A parábola é uma história edificada com a razão da verdade. Ele fala desses dois construtores. O primeiro ele fala, todo aquele, pois que escuta as minhas palavras e pratica elas, eu vou para vocês entenderem o que eu quero dizer, quem escuta a vontade do meu Pai, é semelhante ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, né? A casa, o que é isso? Quando nós vamos construir a casa, que eu acabei de falar agora, dar um exemplo, ela nunca começa de cima para baixo, ela começa de baixo para cima. A pessoa pega o terreno, limpa o terreno, tira todas as sujeiras do terreno, todas as tranqueiraiadas, né? Vem aquela caçamba, aqueles veículos de limpar, aquelas carregadeiras limpas, deixa tudo planadinho o terreno, para depois começar a construção. Daí que o bom engenheiro faz, a pessoa que entende, fala assim, a casa ela é feita para ter uma boa sustentabilidade, para ter para aguentar o que vai construir por cima dela, chama alicerces. Esse alicerce tem que ser bem feito, bem fundado, que é o fundamento da casa. Dando esse alicerce pronto nessa terra, ele pode crescer essa terra, essa casa. Ele fala assim, ó, vou semear esse homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. A rocha é o Senhor Jesus. Nossa casa é o nosso coração. Onde você tem que estar depositado sua fé, né? No Senhor Jesus. Onde você tem que estar edificado, não é no Senhor Jesus. Então, se você não estiver edificado nele, você vai sofrer as consequências. Você pode, vai ter uma casa, você vai ter a sua fé. Que aqui ele está falando de duas fé. Aqui ele está falando de dois exemplos de fé, de dois exemplos de construtores, de duas pessoas que tiveram a mesma finalidade. Cada um construiu uma casa, mas uma teve uma diferença uma do outro. A primeira aqui que nós acabamos de falar, aquela pessoa que tem que se fundamentou, que se preparou, que olhou os ensinamentos, e fala assim, ó, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e a pratica, é essa pessoa que fez o alicerce bem feito, fundamentou na sua terra, que é o seu coração, preparou o terreno e construiu a sua casa. Aí pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir o que vier, que não vai derrubar ele. Pode vir todas as tristezas do mundo, pode vir todas as perseguições. Não. Daí ele dá outro exemplo aqui, ele fala agora o segundo construtor, o que construiu essa casa, a mesma casa, são duas casas muito diferentes da outra. Tem esse outro construtor aqui, ó, que ouve essas minhas palavras e a não cumpre. Ele ouve minhas palavras. Ele está aqui igual vocês. Quando o Senhor Jesus estava dando esse sermão na montanha das bem-aventuranças, estava muita gente escutando. Estavam os judeus, tinha as pessoas, estavam os hipócritas, estavam lá os fariseus, estavam lá os discípulos, estavam os romanos, deveria ter, muita gente estava escutando, então todo mundo estava atento no que ele estava falando. Ele fala assim, agora outro construtor, é aquele que ouve, vocês não estão escutando o que eu estou falando aí para vocês agora, essas minhas palavras, mas se vocês não cumprir tudo que foi falado, tudo que vocês sabem, desde a lei lá de Moisés, desde que foi falado, não adianta nada. Eu vou comparar vocês, sabe como? Como homem sensato. O que é um homem sensato? O homem sensato é um homem sem sabedoria. É um homem sano. Um homem imprudente. Um homem louco. Um homem que ouve as palavras, vira as costas, faz tudo ao contrário.
Ele ouve a verdade, ouve o que tem que fazer, sabe o que é para fazer, está ciente daquilo que ele tem que parar de fazer, mas ele não para. Ele faz tudo ao contrário daquilo que ele escutou. Esse é um insensato. Ele lê a palavra de Deus, sabe o que está escrito aqui, sabe qual que é a razão do caminho para entrar no céu, ele faz tudo ao contrário. A insensatez, o insensato, que pratica a insânia, né? que não leva a sério aquilo que ele está escutando. Ele sabe da verdade, mas não pratica a verdade. Ele fala, vou comparar você como insensato, que edificou sua casa sobre areia, não fez o fundamento dela, não edificou as bases dela, não fez os alicerces dela do amor, da caridade. Quem é espiritual já está entendendo o que está falando essa palavra aí hoje. Você está escutando pelo Espírito, já está sabendo o que serve para você ou não, onde está sua casa ou não, né? Nós já sabemos, porque ele vai comparando bem com palavras. O Senhor Jesus tinha uma facilidade de falar com palavras para que as pessoas entendessem. Só de nós ler isso aqui, eu já entendi, muitos já entendeu, tenho certeza que você já entendeu no espiritual o que Deus quer de nós, porque ele é bem claro, eu vou comparar esse homem que ouve as minhas palavras, mas não cumpre como insensato, que faz tudo ao contrário, sabe por quê? Que edificou a sua casa sobre a areia, não fez o alicerce, não fez as bases, não fez o fundamento, que é a rocha, não fez em cima da pedra, aquela pedra que segura, que é o Senhor Jesus, fez e sabia que era o Senhor Jesus, mas não levou nada a sério, mas construiu sua casa, querendo fazer bondade, ajudava, fazia caridade, mas não saía do coração, saía só para mostrar para os outros o que estava fazendo. Você é como insensato, ó. E sabe o que aconteceu com a sua casa? Desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Tristeza, né? Dessa pessoa. O Senhor Jesus veio aqui na Terra para dar o quê? Oportunidade para o arrependimento. Para as pessoas que queriam levar as coisas dele séria, que pensava sério, Glória que a Deus. não levava de qualquer jeito as coisas do Senhor Jesus, o Senhor Jesus andou aqui na Terra, ele andou aqui na Terra, ele levou o plano dele a sério. Por isso que Paulo lá na frente fala: olhai para ele, fixai os olhos nele, sejai imitador dele, porque nem ele, quando andou aqui na terra, ele desfez, ele olhou para a cruz, ele tinha um plano, mas ele olhou para a cruz, ele sabia que ele tinha que passar o que ele passou, ele sabia que tinha que passar aquela dor, ele sabia que ele ia ser caluniado, morto, crucificado. Ele não desistiu do seu plano. Por isso que Paulo fala, olhai para ele, a fé é ele. A fé nossa tem que ser fundamentada nele. E nós que estamos aqui, nós também não podemos se queixar pelas nossas lutas, como essa aqui, ó, pelos ventos, pelas tempestades, pelas águas, pelas palmadas, pelo aquilo que vem sobre nós, não devemos se queixar. O importante é que nós estamos firmes, a nossa coluna, o nosso fundamento está numa pedra que é o Senhor Jesus. Pode vir o que vier. Quantas coisas você já passou aí, irmão que está escutando? Quantas lutas, quantas pedradas. Se fosse outra, se você não tivesse firme nessa rocha, você não estaria mais aí hoje escutando essa palavra. Muitos não estariam na graça do Senhor Jesus mais. Quantas coisas, quantas calúnias, quantas mentiras, quanto desemprego, quantas vezes chegou em casa sem nada para comer, faltando as coisas na sua casa, mas você desistiu de fazer aquela oração? Não, você nunca desistiu. Você foi como esse homem aqui, que escutou as palavras dele e praticou tudo que ele falou. Teve suas falhas? Teve seus erros? Teve alguma coisa que você se arrependeu lá na frente? Teve, mas você nunca deixou de acreditar nele, a sua fé nunca foi abalada. Você nunca pensou, não, a minha fé foi construída nessa pedra. A minha fé foi construída com base. Essa base é o fundamento, que é o Senhor Jesus. Por Ele são todas as coisas, e todas as coisas são por Ele. Ele nunca, nunca, nunca vai me decepcionar. Eu tenho certeza que Ele nunca vai me decepcionar. Tribulação, luta, Ele também passou. Ele deu exemplo aqui. Tristeza, Ele também passou. Angústia, Ele também passou. Mas nunca, nunca vai abalar minha fé nele. Nunca ninguém vai falar.
Por que você está perdendo tempo? Por que você fica seguindo esse Deus, seu Jesus, essa religião, tanto sofrimento na tua vida? Você dentro do seu sentimento já tem. Não, ele não entende o que me espera lá na frente. Ele não sabe o que está me esperando lá na frente. Ele está falando isso aí porque não foi firmada a casa. Ele não é a casa firmada onde eu fui firmado. Ele não sabe a fé que eu tenho, que eu não estou enxergando nada no desespero que eu estou, mas lá na frente eu sei o que me espera. Eu sei que está pronto para mim. Essa fé, esse exemplo que ele está dando. E Paulo fala muito bem lá na frente, quando ele fala lá nos Hebreus, é impossível agradar a Deus sem fé. Quer dizer, a fé que ele fala não é as obras. A fé que ele fala é o que salva. A fé não é aquelas obras as obras que vai salvar. Não, aquela obra que todo mundo vê. Você faz com a mão direita, com a esquerda vai ver, todo mundo está olhando. Assim, não, aquela que ninguém vê, que sai do íntimo do coração. A fé verdadeira no Senhor Jesus. Isso que salva. Essa fé que salva. Essa fé é uma fé que é firmada dentro da rocha, dentro das bases de uma casa, de uma construção, onde todo mundo olha essa casinha, que casinha feia, olha, mas não sabe o que é fundamentado dentro dela. E essa casinha de pobre, não importa. É uma casinha de pobre aí, chão de barro, não importa. O importante é o seu coração firmado dentro da rocha, firmado. E quando vier aqui, ó, quando vier sobre você descer a chuva, quando correr rios, quando soprar ventos, quando combater você com calúnia, com tempestade, com raio, com trovões, com o que for que bater sobre você, você não cai, não vai cair. Eu já falei aqui uma vez, você é como aquela árvore que vem o vento, aquela árvore, sabe? O vento bate, bate, entorta ela, ela vai, até desce assim, muitos falam, caiu. Não, a hora que para o vento, ela volta de novo. Você é como essa árvore. Eu já falei uma vez aqui, isso é uma ilustração, mas é uma verdade. Eu estava lendo um livro e falou de um senhor que mudou aqui na Flórida, nos Estados Unidos. Ele era um representante. Então, ele não tinha cidade fixa, ele morava de cidade em cidade. Ele foi transferido para uma cidade e chegou lá, a casa dele era um sobrado. No fundo do sobrado dele tinha uma janela. E na janela ele olhou, era um vizinho, tinha um quintal enorme, tinha mais ou menos uma chácara. E ele acordou no outro dia, aquele vizinho dele estava fazendo umas covas bem fundas, sabe? Bem fundas assim. Daí, no outro dia, o vizinho estava plantando, né? Dava para perceber que eram umas árvores, que era uma distante da outra. E plantou várias daquelas. Daí ele colocou a terra. Ele olhava lá, ele não percebia que o vizinho jogava água. Ele não percebia. Por quê? Passava 1, 2, 3 dias, a hora que a folhinha estava secando, quase secando, assim, quase morrendo, ele jogava água. Ele não entendia nada. Aí jogava água, ela voltava um pouco a viver, aí deixava de novo lá, 2, 3, 4 dias, 5 dias. A hora que a folha, sabe, começa a secar, ele aí jogava água. Né? Daí ela cresceu, foi crescendo naquela dificuldade. E quando ela já estava, já um tamanho assim, um pouquinho do tamanho que ele plantou, ele foi lá com um gravetinho de papelão e batia no tronco dela. Mas batia. Ele escutou o barulho, já foi ver, ele estava batendo. O que é isso? Não entendo mais nada. Não joga água, agora está batendo. Daí ele pegava a área e entortava ela assim, sabe? Entortava do outro lado assim. Tipo assim. E ele falava, vai quebrar a árvore. E ele não entendeu nada. E essa pessoa mudou dessa cidade, perto da Flórida, nos Estados Unidos. E passou mais ou menos 12 anos. E ele voltou no trabalho nessa mesma cidade. E chegou nessa cidade e tinha passado um tornado, um furacão na cidade. E tinha derrubado casas, telhados, árvores, feito um estrago na cidade. E ele foi no vizinho lá onde ele morava, ele foi lá, deixa eu lá ver como está aquele vizinho. Ele chegou lá, todas aquelas árvores estavam em pé em volta da casa dele, várias árvores derrubadas, o estrago, casa e aquelas árvores, todas elas em pé. Ele bateu palmo, o vizinho olhou, conheceu ele, mandou ele entrar, deu um café, começaram a conversar. E ele perguntou: meu senhor, quando eu mudei aqui, o senhor começou a plantar essas árvores. Eu vi que o senhor não aguava muito elas, né? Não jogava muita água. Ela estava quase secando, aí que o senhor jogava água. Depois ela cresceu um pouco, o senhor pegou um graveto de papelão e batia no tronco dela. Batia. Depois o senhor entortava ela. Eu não entendi nada. O que é isso? Ele falou, sabe o que é? Olha o que aconteceu na cidade. Aqui é uma cidade propícia a tornados, furacões, sabe?
e teve agora passou esse, acabou com a cidade. Quantas árvores caíram? Olha a minha. Vou te explicar um segredo. Quando a árvore você planta ela, você jogar pouca água, ela é obrigada a raiz descer para baixo. Descer lá para baixo, buscar as águas lá embaixo, onde tem. Se você começar a jogar muita água, as raízes ficam por cima, que ela está esperando a água vir. Então ela não vai descer a raiz para baixo. E como aqui é uma cidade de tornados, vem muitas coisas. Quando dá o tornado, vem pedaço de casa, de madeira, então bate nos troncos. Então os troncos têm que já ser acostumados a tomar as pancadas. E quando eu envergava ela para lá e para cá, é os ventos, quando vem o vento forte, ela para ela ficar flexível. Então, se ela ficar flexível, ela aguenta os tornados. Está entendendo? Você que é espiritual? Você está entendendo quantas coisas faltou na sua vida? Quantas pancadas você tomou? Quantas vezes você foi envergado? Você não está em pé aí hoje? Você foi edificado aonde? Nessa rocha que ele está falando, que é o Senhor Jesus. E você está no caminho, naquele caminho que ninguém vai parar você. Pode vir a luta, Glória a Deus. pode vir a tribulação, pode vir o que vier sobre a sua vida, pode vir as decepções carnais, aquilo que você vai entristecer você, mas na mesma hora você vai dobrar o joelho e falar: eu estou plantado na rocha que é o Senhor Jesus. Nada vai abalar minha fé, nada vai tirar minha fé que está plantada aqui dentro. Pode vir o vento, pode. Quantas pancadas você já tomou? Quantas vezes alguém olhou para você e esse caiu, esse não levanta mais. Mas no outro dia você estava em pé de novo, já estava lá na igreja glorificando a Deus, fazendo a vontade do Pai, louvando Ele. Não foi isso que aconteceu na sua vida? Então nós estamos aí, vamos pedir sempre para Deus: Senhor, se eu estou plantado, se eu sou construído nessa rocha, nessa casa edificada por ti, Senhor, me ajuda cada vez mais a suportar as dificuldades, me ajuda cada vez mais na minha incredulidade, me dá mais força, Senhor, me enche mais de amor, me enche mais de paz, me enche mais de edificação. Sabe por quê? Se Ele fizer isso com você, você vai trilhando dia após dia, dia após dia, você vai até você chegar do outro lado, até chegar o dia perfeito. Quando chegar o dia perfeito, sua casa vai estar intacta. Vai estar aquela casa que ajudou muitas pessoas nas tempestades. Quantas pessoas entrou dentro dela? Como a serva de Deus falou agora, que recebeu uma visita dentro da casa dela. Quantas pessoas, e você, puxa, quantas pessoas na chuva, no sol, entrou dentro dessa minha casa e saiu. Quantas pessoas entrou com fome aqui e saiu alimentado dentro da minha casa? Você vai ter esse. Esse é um conjunto de obra, de trabalho que lá na frente vai dar o resultado. Isso aí vai te levar no caminho certo. Sabe por quê? Aqueles que edificaram sua casa sobre a areia, sobre a construção visual, carnais, com desejos carnais, inconsciência da carne, do pecado, das coisas que desagradam a Deus. É isso, não quis, teve o tempo, não quis mudar, teve a oportunidade, não quis mudar, eu escutou, leu, estava ciente, não quis mudar. Ele vai ter que escutar essa voz que, olha, então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai vós de mim, vós que praticai a iniquidade. Não temos a oportunidade. A oportunidade é cada dia você tentar melhorar. Se você não consegue, você está escutando, não sei de onde está, eu quero mudar, mas eu não consigo. Só a vontade de você querer já é o prazer de Deus. Sabe o que você faz? Pede uma audiência com Deus. Ele está lá esperando quem procura Ele. Ele vai te. Sabe aquele. Às vezes você não conseguiu com um psicólogo, com um psiquiatra, com nada, nada conseguiu tirar aquilo que você quer parar, mas se você pedir uma audiência com Ele, Ele vai te abrir, vai te atender lá. Você só vai falar essas palavras: me ajuda. Eu quero parar, mas eu não consigo. Ele só está escutando você falar essas palavras: me ajuda, eu quero parar com isso, mas eu não consigo. Sabe o que vai acontecer? Ele vai olhar para você: você não quer me ajuda, você não quer ajuda de ninguém na terra, você quer me ajuda? Então eu vou te dar, a partir de hoje você vai ver a mudança na sua vida. Sabe o que vai fazer? A partir do momento que você falar que quer e procurar as coisas que você quer mudar, esses desejos, esse seu coração que está manchado, essa dor por alguma coisa que você fez, que está aí, está a marca dentro de você, essa coisa que você não consegue perdoar o próximo, porque você acha que ele que te ofendeu, sabe, está a marca dentro de você. Essa audiência vai te ajudar. Você vai sair de lá dia após dia, você vai começar a esquecer essa coisa, essas coisas que você cometeram lá atrás, que você comete até hoje, que entristece Deus, você vai começar a ter nojo disso. Quando a gente se arrepende do pecado, você começa a ter repúdio daquilo, você começa a ter nojo daquilo, se chama arrependimento.
Quando o arrependimento vem, a porta se abre. Quando a porta se abre, o terreno começa a ficar limpo. Quando o terreno começa a ficar limpo, Deus desmancha toda aquela casa que ele se construiu de qualquer jeito, que vem o vento, vem a tempestade, derrubou, levou, tá lá, tá sujeira. Ele vem com uma esteira, com um trator de esteira, vai limpando, limpa o terreno. Sabe quando limpa o terreno? Tira toda aquela casa velha, aquela antiga. Ele nem fala, não quero reforma, quero construir outra nesse coração novo, nesse terreno novo. Ele vem com o alicerce. No alicerce dele, você vai colocar a sua casa em cima dele assim, a hora que vai explicando as bases, fala assim, as vigas, as colunas, desce para baixo, vem aquelas máquinas para bater, e daí começa a levantar a casa do amor, a casa da bondade, a casa da permissão de fazer a vontade dele com sinceridade, a casa aquela casa bonita que as pessoas vão olhar, pode ser simples, mas está bem acabadinha, está bem pintadinha, está bonita, chama atenção, sabe? Olha que coisa linda, que casa, é uma casa num lugar simples, mas que coisa linda, está edificada, chama atenção espiritual. E quantos que vão entrar dentro dessa casa para ser alimentados espiritualmente? Quantos que vão entrar dentro dessa casa para receber uma libertação, uma cura? Quantos? Porque lá tem a base, o fundamento que é o Senhor Jesus. A fé vai estar dentro dessa casa, que é o teu coração. Então pede, você que acha que a sua casa está em qualquer lugar, fala, Senhor, eu quero ter uma casa edificada por ti, nem que for para derrubar essa minha velha, mas faz outra nova. E é um coração se abrindo para ele. E ele não quer, Glória a ele não Deus. quer sacrifício de ninguém, ele não quer, sabe, coisa, ele quer Santo é o coração Senhor. quebrantado. O que é um coração quebrantado? É um coração arrependido. O que é um coração arrependido? Aquilo que fala, Senhor, me edifica de novo, muda minha mente, muda meus pensamentos, muda minha visão, muda aquilo que eu fazia, que eu não quero desagradar mais o teu nome, eu quero estar perto de ti para sempre, eu quero que tu seja a minha casa, esse alicerce, quando eu acordar de manhã, a minha casa está na base certa, na base que não pode vir o vento, pode vir a tempestade, deixa que fala de mim, mas é calúnia, eu não cometi mesmo, o problema dele que está falando, ele que vai ter que dar conta com Deus, nada vai te abalar. Nada vai te abater, nada vai derrubar você, nada vai tirar o prazer você de ser mais firme, crente Glória e a fiel a Jesus. Ele. Nada, sabe aquela coisa, acordar de manhã cantando os hinos, igual os passarinhos, você acorda os passarinhos cantando, sabe? Não é bonito ver os passarinhos cantando? Aquela coisa linda, né? Você acorda de manhã para o céu, você vai ser um passarinho espiritual, vai acordar cantando, a hora que dormir, vai dormir, fazer aquela oração gostosa, a sua madrugada vai ser revelações espirituais, porque você vai estar edificada na rocha que é o Senhor Jesus. Vamos pedir isso. Vamos, eu vou pedir também. Eu vou pedir se tem uma coisa que minha casa ainda está, sabe? Não está firme. Senhor, nem que for para derrubar, faz outra, eu quero estar firme nessa rocha, que é o Senhor Jesus. Porque ele deixou bem claro isso. Ele falava as coisas, o Senhor Jesus, para nós entender. E aqui ele está falando hoje o que ele falou há 2000 anos atrás para as pessoas que estavam nessa montanha, escutando a sua voz linda, sua voz doce. Ele não gritava, ele não falava bravo, ele não pulava, não plantava bananeira para falar, não, ele era calmo, voz doce, voz do Espírito Santo, que penetrava dentro das pessoas assim, e as pessoas choravam, queria só ficar escutando a voz dele, aquela voz linda, né? O Senhor Jesus era isso. Por isso que eu falo, quando a gente começa a falar muito dele, a gente se emociona, sabe o que ele fez por nós, está esperando sempre nós voltar para ele, por mais que seja que você, às vezes, erre o caminho, ele vai estar de braço aberto te esperando. Esse é o conselho, gente. Deus seja louvado. Amém. Amém. Nós vamos fazer Glória a oração Deus. agora. A irmã de Deus quiser fazer oração, pode fazer, irmã de Deus. Oramos a Deus em nome do Senhor Jesus. Agradecemos, Deus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Glória ao Senhor.